A Libertadores aparentemente virou a Copa Sul-Americana e os papéis estão se invertendo. De um lado, uma competição com algumas equipes onde a gente tem um pouco menos de prestígio, e do outro, uma competição com equipes tradicionais. Brincadeiras à parte, é óbvio, cada um aí tem o seu prestígio, e até faço essa brincadeira que vem se dizendo aí nas redes sociais, vem se espalhando aí, né? O pessoal anda dizendo que a Libertadores virou a Sul-Americana e a Sul-Americana virou a Libertadores, mas vou usar esse vídeo aqui um pouquinho para falar e dissertar um pouco sobre esses confrontos de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana que foram sorteados hoje mais cedo na Conmebol. Então, antes de falar um pouco sobre os confrontos até dos brasileiros, peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like também aí para estar ajudando o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. E se você, é claro, curte muito conteúdo, eu sempre falo sobre futebol nas outras redes sociais também e deixo elas aqui na descrição do vídeo. Vamos lá? Começar pela Copa Libertadores da América, que eu vou falar um pouco mais sobre os brasileiros, situação e tudo mais, chaveamento. Então, Rosário Central e Corinthians, vamos começar por esse lado esquerdo ali, que parece ser o mais difícil até então da Copa Libertadores, com equipes que apresentaram talvez um potencial maior durante a competição, né? Pode-se dizer assim, mas um confronto que caiu talvez um dos mais difíceis para a equipe brasileira. Vai enfrentar um Rosário Central que tem Alejo Velis, tem Ângel Di Maria, tem o próprio Campaz aí que teve passagem pelo Grêmio também, uma equipe interessantíssima. Teve 4 vitórias, um empate, uma derrota nessa campanha, num grupo com o Olímpia do Paraguai, se eu não estou enganado, o Independente Del Valle, foi isso? Exatamente, o Independente Del Valle e o Libertad, se eu não estou enganado. Enfim, 4 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Esses encontros foram justamente contra quem ficou em primeiro do grupo, que foi o Independente Del Valle, né? No caso, esse empate em casa com um a mais, e a derrota que foi fora de casa para o Independente Del Valle. Mas é uma equipe para o Corinthians ficar de olho, vai ser um confronto dificílimo, acredito que equilibrado. Vejo o Corinthians com um elenco um pouco mais qualificado, e se fosse hoje poderia enfrentar ali mais dificuldades, né? Lembrando que esses confrontos vão ser disputados só depois da Copa do Mundo, mas é um confronto que hoje você pensa que é um pouco difícil. Vai ter o tempo do Diniz ali, né? Ter essa parada para a Copa, ajeitar ali muita coisa, botar os pingos nos is e aplicar mais do seu estilo. A gente já tá vendo um pouco mais do Diniz aí no Corinthians, estilo de jogo, estilo de marcação, vem se ajeitando. Acumula ali, né? Acumulou alguns maus resultados nas últimas rodadas, algumas desconfianças, torcida meio torcendo a cara para algumas atitudes, mas deve aplicar um pouco mais o seu estilo de jogo aí depois da parada para Copas. Vamos ver se o Corinthians retoma aí com melhores condições, eu diria até provavelmente com a volta do Memphis Depay podendo jogar mais ativamente. Enfim, e vamos ver se o Corinthians também vai ter perdas, né? Existe também essa possibilidade. O Hugo Souza, que não foi para a Copa, mas ainda assim pode ter algum mercado. O próprio Yuri Alberto disse que o desejo dele também é sair. Atualmente o Corinthians não se encontra com esse jogador reserva, né? Não vejo o Memphis Depay atuando como um atacante, mas enfim, isso é papo para depois da Copa. Seguindo por um confronto brasileiro, né? Que podemos ter até, quem sabe, numa semifinal brasileira. O próprio Corinthians é bom para ficar de olho. Um Cruzeiro e Flamengo, que hoje eu vejo como um confronto equilibradíssimo, se for, né, for vermos hoje. Arthur Jorge tem as suas deficiências ali no Cruzeiro também, encaixou ali o seu estilo de jogo, inclusive foi muito bem contra o Barcelona de Guayaquil, está conseguindo cada vez mais dar a sua cara, mas ainda assim é início de trabalho, da mesma forma que nós enxergamos o próprio Léo Jardim. Tem um pouco mais de tempo, é verdade, eu diria, se eu não estou enganado, sob o comando técnico do Flamengo. Tem encontrado sim também algumas dificuldades, não tem se aplicado, e aí é um estilo de jogo, eu diria, diferente
ao que a gente estava acostumado a ver com o Felipe Luiz, até a própria intensidade, alguns jogadores também pensando em Copa do Mundo. Então é um confronto que vai ser interessantíssimo nessa parada depois dessa parada para a Copa. Vamos ver se o Arthur Jorge vai colocar os pingos nos is, conseguir aplicar mais o seu estilo de jogo. Tem se saído até bem sob o comando técnico do Cruzeiro e tem conseguido extrair boas coisas dessa equipe, inclusive consegue tentando dar mais confiança ali ao próprio Caio Jorge também, que não vive a melhor de suas fases. Pode ser que volte da parada para a Copa muito melhor. É um confronto que eu não enxergo favorito, para ser bem sincero assim. Eu não vejo o Flamengo, né? Tem um elenco completamente qualificado e eu acho que dispensa comentários, mas a distância não vejo ela como tão grande hoje entre Cruzeiro e Flamengo. Até por causa de desempenho também. Não vejo o Flamengo com toda essa disparidade e até não imagino que ninguém hoje no Brasil tenha essa disparidade. Ainda assim, a qualidade dos elencos consegue se sobressair. O Cruzeiro que se encontra numa situação um pouco mais difícil no Campeonato Brasileiro, mas que tem uma curva aí provavelmente para melhorar na competição, certo? E aí o possível candidato, o possível adversário dessas duas equipes pode ser Deportes Tolima ou Independente Del Valle, que estava inclusive no grupo do Rosário Central. Vamos para o outro lado da chave agora, com Mirassol e LDU, confronto esse que já aconteceu na fase de grupos, né? Esse é um dos 3 confrontos que já aconteceram na fase de grupos, e esse é o primeiro deles, Mirassol e LDU. E, cara, confronto difícil, principalmente pelo quesito altitude. A gente viu que pesou muito até para um São Paulo no ano passado, que conseguiu ser melhor que a LDU e mesmo assim desperdiçou oportunidades. No final das contas, a Libertadores foi mais uma vez traiçoeira com o São Paulo. Mas o Mirassol que vem conseguindo se arrumar, vem conseguindo tomar também os seus rumos até na própria Libertadores, tem sido outro Mirassol na Copa Libertadores e vem se mantendo inclusive nas 3 competições. É difícil a gente falar que o Mirassol, por ter até um elenco um pouco mais curto, vai conseguir se manter nas 3 competições, mas tem tentado manter o equilíbrio, indo até onde dá, e tem meio que empurrado com a barriga o Campeonato Brasileiro, mas nas últimas rodadas está conseguindo ali se apresentar de uma melhor forma, tem conseguido se concentrar um pouco mais, eu diria, até porque na Libertadores o time se encontrou numa situação mais favorável, e aí deu um pouco mais de foco para o Campeonato Brasileiro, somou alguns pontos, mas ainda que muito se fale que o Mirassol não é o Mirassol do ano passado, é uma equipe que tem tudo para apresentar dificuldades e quem sabe não passar ainda dessa LDU. Ainda assim, como eu disse, é um confronto completamente difícil, mas esse Mirassol tem total capacidade para avançar de fase. Palmeiras e Cerro Porteño, confronto que também já aconteceu na fase de grupos e não vejo, né, esse primeiro semestre do Palmeiras como vencendo aquele Palmeiras que sobrava, e a gente muito bem viu isso na fase de grupos da Libertadores. Parece ter segurado um pouco mais o gás para esse segundo semestre, né? De fato, não foi um Palmeiras que conseguiu desempenhar, e também tem a questão física, e bate até um pouco isso no próprio Flamengo, que teve diversos jogos no ano passado, um 2025 completamente que teve que ser intenso, e aí até um 2026 que começa mais cedo. Enfim, o calendário que ficou um pouco maior e encurtou um pouco mais as férias dessas equipes que jogam muitos jogos durante o ano, e a questão física pode acabar batendo também. Mas um Palmeiras que enfrentou dificuldades que não enfrentava numa fase de grupos, enfrentou o próprio Cerro Porteño, chegou a perder aqui no Allianz Parque para a equipe do Cerro Porteño, e se eu não estou errado, empatou ou venceu lá, me falha a memória agora. Mas um Cerro Porteño que apresentou dificuldades para essa equipe do Palmeiras, como eu disse, e venceu aqui no Allianz Parque, né? É um confronto que mais uma vez vai ser difícil, mas até por agora o Palmeiras vai ter esse gás aí na parada para a Copa, tem um tempo de recuperar, o Abel rever algumas coisas, o Palmeiras provavelmente ganhar um pouco mais na questão física, pode ter o próprio reforço do Paulinho, que vai ter um mês aí para se preparar também, ele que joga com algumas limitações e ainda assim consegue se apresentar bem.
em questão de participações em gol e números. É um Palmeiras que pode ganhar muitos reforços aí. Hoje, o Palmeiras, né, provavelmente também bateria de frente a frente com o Cerro Porteño, mas se tratando de confronto eliminatório e tudo mais, o Palmeiras chega com favoritismo, não tem jeito, é uma equipe que sabe jogar nesses momentos chaves da temporada e que dificilmente vai ser batida até num confronto contra Mirassol e LDU. O Palmeiras também chega como favorito, independente se decide em casa ou não, é um Palmeiras que é sempre muito difícil e consegue jogar bem, tanto fora quanto em casa. É uma equipe acostumada a lidar com esse tipo de situação, vejo como favorito. E Platense e Coquimbo Unido, vi pouco do Coquimbo Unido, mais do Platense, uma equipe que, né, perdeu para o Corinthians em sua casa e venceu aqui, se eu não estou errado. Foi o primeiro jogo sob o comando do Diniz e ele vence por 2-0. E aí, o último jogo da fase de grupos, ele entra com um time alternativo, com algumas mudanças, e perde para o Platense aqui na Neoquímica Arena. Então, a equipe argentina chega com favoritismo e é um possível adversário do Fluminense, que é o que eu vou falar agora, porque o Fluminense vai enfrentar o Independente Rivadavia. Esse é o terceiro confronto que já aconteceu nessa Copa Libertadores. Estavam no mesmo grupo, o Independente Rivadavia, inclusive, foi o líder do grupo do Fluminense, que passou em segundo e precisou contar com a vitória do Rivadavia contra o Bolívar lá em Santa Cruz de la Sierra para poder avançar de fase. Torceu para o Rivadavia e agora vai enfrentá-lo novamente. O Rivadavia que, se eu não estou enganado, venceu o Fluminense lá ou empatou lá na Argentina e venceu o Fluminense aqui de virada, inclusive no estádio do Maracanã. É um Rivadavia traiçoeiro, inclusive, um Rivadavia que vem numa crescente interessante lá no Campeonato Argentino. É bem verdade, foi eliminado do Apertura, se eu não estou enganado, ou foi o Clausura, enfim. Foi eliminado dessa segunda parte do Campeonato Argentino, mas é um Rivadavia bem traiçoeiro. A gente bem viu aí nessa fase de grupos que é uma equipe que você não pode vacilar. E provavelmente... E é uma equipe que também não se importa em não jogar com a bola, tá? Não tem esse problema de... Tem um pouco desse problema de propor jogo. Quando o Rivadavia precisar propor jogo, aí vai ser difícil. Então, é uma alternativa que o Fluminense pode usar a seu favor de construir o resultado aqui no estádio do Maracanã. Porque se o Rivadavia se encontrar à frente do placar, esse Fluminense vai ter muitas dificuldades. É verdade, o Zubeldia agora vai também ganhar um pouco mais de tempo nessa parada para a Copa, rever algumas coisas, enfim. Precisa rever muitas coisas, inclusive, mas no final das contas não chega com toda essa moral para essa segunda parte. Vai ganhar o reforço do Hulk aí também pro elenco, pode arrumar muitas coisas. Vamos ver onde que ele vai encaixar o Hulk, se ele vai conseguir chegar em melhores condições para essa segunda parte, para esse segundo semestre de temporada. E precisa rever muita coisa. O Fluminense passou realmente na bacia das almas. O próprio Zubeldia tem muito disso com Copas, né? Ele costuma ter essa sorte, entre aspas, muitas coisas ponderam ao seu favor e sabe muito bem jogar também essas Copas, usa muito disso ao seu favor. E é um Fluminense que pode ganhar aí muito um reforço para enfrentar esse Rivadavia que, como eu disse, é traiçoeiro. É uma equipe que gosta de jogar sem a bola, tem esse conforto ao seu favor. E se o Fluminense se encontrar nessas condições de precisar ir atrás do placar a todo momento, vai se ver numa situação muito difícil, porque o principal objetivo do Rivadavia é punir os erros dos seus adversários. O próprio Bolívar se encontrou nessa situação e deixou o Rivadavia propor o jogo. O Rivadavia teve até um pouco mais de dificuldades. No final das contas, o próprio Bolívar se meteu nessa situação, né? E aí, numa única oportunidade, o Bolívar cedeu um único contra-ataque com espaço no primeiro tempo contra o Rivadavia, e esse foi a única jogada que o Rivadavia precisou a seu favor para conseguir abrir o placar.
E aí o Bolívar se encontrou, né, nessa situação. É uma equipe que agora passa por uma reestruturação. O Alejandro Restrepo vai ter aí essa parada para a Copa para conseguir implantar algumas coisas, mas se viu nessa situação e o Rivadavia, no final das contas, puniu um Bolívar que teve muita dificuldade de propor jogo e selou a própria classificação do Fluminense para a próxima fase, e um Bolívar desclassificado da Libertadores e indo para a Copa Sul-Americana essa que agora se inicia neste canal. Vamos falar um pouco sobre esses confrontos. E agora, falando sobre Copa Sul-Americana, o primeiro confronto é justamente Boca Juniors e O'Higgins. É bom ficar esperto, inclusive, contra esse O'Higgins. Aqui em São Paulo, estava inclusive no grupo do próprio São Paulo, e aqui no Morumbis foi uma equipe que conseguiu criar sim algumas chances em alguns momentos. Não acredito que, né, foi aquela das maiores dificuldades para o São Paulo. O São Paulo poderia ter conseguido imprimir um pouco mais o seu ritmo, mas o O'Higgins criou espaços, poderia, quem sabe, em algum momento, e até desperdiçou algumas oportunidades claras aqui no Morumbis. No jogo, lá no Chile, mereceu vencer diante de um São Paulo alternativo, criou muitas chances para isso, contou, né, com o brilho do goleiro reserva do São Paulo, o Coronel, ali fazendo o seu papel, duas boas defesas. O O'Higgins teve um certo volume de jogo no segundo tempo e por algum certo, né, como eu disse, estrela do próprio Coronel, acabou aí por até uma falta de capricho, porque teve oportunidade para isso, desperdiçou bastante oportunidades. O O'Higgins não saiu com um resultado positivo lá no Chile. E vai enfrentar um Boca Juniors, né? É um Boca Juniors que já não é mais aquele Boca que a gente muito bem conhece, e até por conta disso foi parar na Copa Sul-Americana. Um Boca Juniors que enfrentou dificuldades, estava no grupo do Cruzeiro e ficou em terceiro, um grupo que acabou sendo o grupo da morte ali. Até a última rodada todas as 4 equipes tinham condições de classificar e ficar de fora, parar na Sul-Americana. Vejo o Boca Juniors, né, com um pouco mais de qualidade de elenco, mas é bom ficar esperto, porque se esse O'Higgins acaba passando, não seria nenhuma surpresa. E aí vão enfrentar um Recoleta que apresentou, bem verdade, se duvida muito da qualidade do Recoleta, mas não se duvida dos resultados do Recoleta, que foi muito bem nessa primeira fase, inclusive eliminando o próprio São Lourenço, deixando um São Lourenço de fora e vencendo o São Lourenço lá na Argentina, um resultado dificílimo. Se eu não estou enganado, o Recoleta não perdeu nenhum jogo, está invicto. Não me lembro a campanha, mas empatou bastante vezes. No final das contas, avançou na primeira colocação no grupo do Santos ali, que também tinha o São Lourenço, e a outra equipe era o... enfim, não lembro agora, mas também é bom ficar esperto com esse Deportivo. O Deportivo Cuenca era outra equipe. E esse é o Deportivo Recoleta, bom ficar esperto também aí quem passar de Boca Juniors. E O'Higgins, um pouco mais abaixo. O outro confronto é Bolívar e Grêmio, que se enfrentam pelos playoffs, e aí quem vencer enfrenta o São Paulo. Confronto que eu vejo entre Grêmio e São Paulo, caso aconteça, mais equilibrado. O que eu consegui observar do Bolívar é que realmente sem a altitude tem sido uma equipe com muita dificuldade, e aí vai entrar, né, podemos dizer assim, que deu sorte da parada para a Copa, por conta de, pode ser que as coisas na Bolívia melhorem e aí possa voltar a jogar na altitude de La Paz, o que tem usado muito bem ao seu favor, mas enfrentou muitas dificuldades na última rodada contra a equipe do Independente Rivadavia, e já estando sem essa questão da altitude ao seu favor, e foi muito mal, precisando de resultado, não conseguiu propor o jogo. É bem verdade, inicia o trabalho ali do Alejandro Restrepo, mas foi uma equipe que vai precisar consertar muita coisa, principalmente defensivamente. E um Grêmio que também enfrenta essas dificuldades defensivas, eu vejo mais como um confronto equilibrado. Não vejo o Grêmio com toda essa disparidade. É bem verdade que o São Paulo encontra dificuldades contra equipes brasileiras em competições internacionais. Isso é um ponto que o Grêmio pode sim usar ao seu favor. Porém, no final das contas, eu não vejo o São Paulo com, né, toda essa preocupação. É um confronto equilibrado e que precisa sim ficar esperto,
caso o Grêmio avance. Porém, serão 2 jogos equilibrados, tanto lá em Porto Alegre quanto aqui em São Paulo. Independente Santa Fé e Caracas, o vencedor enfrenta um River Plate. É um River Plate ali de Eduardo Cudê, que é uma equipe também bem traiçoeira, que vai saber jogar sem bola. Perdeu, é bem verdade, para o Bragantino lá no Monumental. Claro, com uma equipe reserva, mas ainda assim é um River Plate interessante, é um River Plate que sabe muito bem jogar essas Copas. As equipes de Eduardo Cudê geralmente são interessantíssimas nessas partes da temporada, são equipes que sabem jogar com essas situações adversas, e venceu o próprio Bragantino aqui em Bragança Paulista, mesmo tendo um a menos durante boa parte do jogo. Então acaba saindo como um amplo favorito, e é um confronto até para se ficar de olho, porque mais abaixo, pelos playoffs, temos Independente Medellín e Vasco. O vencedor desse confronto vai acabar enfrentando o Olímpia, e podemos repetir um confronto que já teve na fase de grupos, o Vasco que estava no grupo do Olímpia do Paraguai. E é um Vasco que, né, a gente bem sabe, enfrentando dificuldades também. Tem sido difícil a situação, pode ser que melhore aí nessa volta da Copa, mas nesse momento é um Vasco com muitas dificuldades dentro de campo. Vai ser bem difícil. O Independente Medellín também não vem lá das suas melhores campanhas. Estava no grupo do Flamengo e, né, aconteceu naquela ocasião aqueles problemas de a torcida do Independente Medellín protestando contra o seu presidente, e acabou não acontecendo o jogo contra o Flamengo. E aqui não apresentou sequer alguma dificuldade para o Flamengo, 4-1 no final das contas para a equipe rubro-negra. Então um Vasco que, né, se encontra ali no mesmo páreo também que a equipe do Independente Medellín. Acredito que tem um pouco mais de qualidade de elenco, se ajustar um pouco mais ali as coisas do Renato Gaúcho, se voltar melhor nessa parada para a Copa, pode ser que volte aí com uma melhora e até se torne mais favorito que o Independente Medellín, até porque contra o Olímpia, o Vasco aqui jogou com uma equipe modificada e conseguiu aplicar um 3-0, né? Sem quaisquer dificuldades aí. É bem verdade, lá no Paraguai acabou sendo derrotado por 3-1, mas é um confronto que o Vasco pode se sobressair. E aí, mudando o lado da chave, temos o primeiro que pode se tornar um primeiro confronto brasileiro, porque o Red Bull Bragantino vai enfrentar o Sporting Cristal. Sporting Cristal que estava no grupo do Palmeiras na Libertadores e acabou caindo. Se classificaram Cerro e Palmeiras, como a gente bem disse aqui. E um Sporting Cristal que é difícil, é uma equipe também traiçoeira, gosta muito de o Zé Ricardo, que estava, né, no comando da equipe, e aqui no Allianz Parque trouxe muitas dificuldades para um Palmeiras que foi bem traiçoeiro, é verdade. O Palmeiras no início do jogo aplicou um ritmo bem intenso, poderia ter aplicado 2-3-0, mas aí se perdeu durante certa parte. E o Sporting Cristal teve uma oportunidade para marcar um golaço no Allianz Parque e trazer uma questão psicológica para o jogo, que o Palmeiras começou a se perder, teve que, né, começar com cruzamentos, diversos cruzamentos para a área para ver se conseguia criar alguma oportunidade. Teve muita dificuldade de furar esse sistema defensivo e saiu vitorioso no final das contas com um gol de pênalti, muito bem marcado. É bom também a gente ficar de olho, mas lá o Sporting Cristal não conseguiu se sobressair, precisou sair um pouco mais para o jogo para jogar em casa, por jogar em casa, né? E aí acabou tendo mais dificuldade nesse quesito. O Palmeiras conseguiu ser melhor no final das contas, mas é bom ficar de olho no jeito que joga essa equipe. Pode ter algumas dificuldades. O Red Bull Bragantino, que eu vejo com uma certa melhora, pode ser sim que, e existem grandes chances de termos já esse primeiro confronto, primeiro não, né? Entre alguns dos confrontos brasileiros que podem acontecer, eu vejo esse como talvez o mais provável, até porque vai enfrentar um Atlético Mineiro que também enfrenta dificuldades, e aí vamos ter o confronto equilibrado, possivelmente entre Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro.
E passando um pouco mais abaixo, Universidade Central e Santos, que vão enfrentar o Macará. É bem verdade que, né, se olharmos por cima, assim, vamos falar que o Santos tem obrigação de avançar de fase. Universidade Central aí descendo da Copa Libertadores e jogando os playoffs para enfrentar o Santos. O Santos que se arrumou, pelo menos nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Hoje é dia 29 de maio e os últimos resultados do Santos precisa de alguns ajustes ainda para somar, é verdade, esses pontos. Tem se atrapalhado muito entre si. E aí, né, pode se tornar traiçoeiro no final das contas essa Sul-Americana e até esse primeiro confronto. Mas eu vejo ainda assim o Santos com esse certo favoritismo e aí provavelmente poderemos ter mais uma, caso vá avançando o Santos, né, tem que passar pelos playoffs, passar pelo Macará, para aí sim termos um confronto brasileiro ali nas oitavas. Um pouco mais abaixo, o Montevideo City Torque, que estava no grupo do Grêmio, vai enfrentar Nacional do Uruguai ou Tigre, um confronto aí que possivelmente teremos o Montevideo City Torque como um favoritismo ali no final das contas. E aí é um possível adversário de Botafogo, que está um pouco mais abaixo, e aí um Botafogo que vai enfrentar Lanús ou Cienciano. É esse o confronto dos playoffs. Um Lanús que, é bem verdade, conseguiu vencer a Recopa Sul-Americana esse ano, foi campeão da Sul-Americana o ano passado em cima do Clube Atlético Mineiro. E, rapaz, esse ano não conseguiu performar da forma como performava em 2025 e até início de 2026. É um Lanús que até por parte da Libertadores sofreu com o desfalque do seu melhor jogador, que era o Marcelino Moreno. É um Lanús mais reativo, mas que é bom ficar esperto tanto quanto o Botafogo, no caso, tanto quanto com o Cienciano. É um Cienciano que é bem treinado, tem a sua ideia de jogo bem estruturada, e lá, até pelo que eu vi do jogo contra o Atlético Mineiro, é uma equipe que sabe jogar e sabe usar isso ao seu favor. O Atlético Mineiro, que jogou muito mal, veio com a equipe alternativa e foi até o jogo antes do confronto contra o Cruzeiro, que venceu lá no Mineirão por 3-1. Veio com a equipe alternativa e com muitas dificuldades. Um Cienciano que conseguiu imprimir volume na primeira etapa e criou algumas oportunidades, poderia ter saído com um resultado até melhor desse primeiro tempo. Um segundo tempo que diminuiu o seu ritmo, mas ainda assim com o Atlético Mineiro tendo muita dificuldade de criar suas jogadas, um Cienciano que sabe jogar muito bem lá sob seus domínios, e aqui um Cienciano que perdeu por 2-0, então pode ser que equilibre aí no final das contas uma equipe que sabe jogar fora e dentro de casa, mas na situação de hoje o Botafogo pode ser tem esse seu favoritismo, né? Não pode ser, tem o seu favoritismo, até por conta do momento que as duas equipes acabam se enfrentando, mas é bom ficar esperto com ambos os lados, porque podem ser equipes traiçoeiras, até porque o Botafogo vive muito dessa instabilidade, pode não ter ali o Danilo no seu elenco pós-Copa, então meio difícil também esse confronto no final das contas, mas um Botafogo que conseguiu ir muito bem ali nesse início, digamos assim, do Franklin Carvalho, e até na sua própria campanha da Copa Sul-Americana também conseguiu ir muito bem. Então é isso, terminamos esse sorteio que tivemos aí das competições da Conmebol. Falamos bastante sobre, quase meia hora de vídeo. Se você chegou até aqui, né, novamente peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like também para ajudar o nosso vídeo a chegar a mais pessoas. Sou Rafael, sou jornalista, estou sempre falando sobre futebol, não só aqui, como também nos shorts e até nas outras redes sociais. Então, se você curte muito conteúdo, me segue nas outras redes sociais também, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Valeu, tamo junto.